Deus meu, onde estás que não respondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que debalde corre o infinito. Deus meu, onde estás que não respondes? De quando em quando, poetas e profetas perguntam a Deus onde ele está. E de quando em quando, o povo todo pergunta a Deus onde ele está. E nós estamos nesse momento que muita gente, diante da pandemia, pergunta: Deus meu, onde estás? Nós vamos falar sobre isso daqui para frente. O apóstolo Paulo disse que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus de toda consolação. Então, a resposta a essa pergunta, Deus meu, onde estás? Seria: Deus está no seu trabalho de consolação. E como Deus nos consola? Deus nos consola com o socorro que pode nos livrar da enfermidade. É preciso lembrar que Deus não tem nada a ver com a enfermidade. Esse vírus é fruto do fato de termos atacado, de termos ferido a terra, e é uma reação ao fato de termos agredido a terra de todas as formas. Seja poluindo o ar, seja poluindo os rios, seja poluindo o mar, seja destruindo as florestas, destruindo os cerrados, destruindo o Pantanal, destruindo Mata Atlântica, destruindo floresta tropical, emitindo toda sorte de radiações eletrônicas, químicas, nucleares, usado e abusado dos agrotóxicos. E isso tudo provocou uma reação no planeta, uma reação microcósmica. Temos agora um vírus que é mutante, resultado de toda essa desordem, fruto do nosso ataque, e também do fruto do nosso ataque às espécies, matando animais, acabando com predações naturais. Por exemplo, quando o bioma do Rio Doce desapareceu, os sapos desapareceram. Com o desaparecimento dos sapos, as moscas que transmitem a febre amarela voltaram e não tinha quem as devorasse, não tinha quem as destruísse, e a febre amarela voltou. Então, são coisas assim que acontecem quando a Terra é agredida. E dessa vez, nossa agressão foi ampla, foi muito profunda, e nós estamos enfrentando um vírus que não tínhamos detectado ainda e que é mutante. É mutante, já estamos na 19ª mutação, pelo menos, e um vírus complexo, a gente não sabe o comportamento dele. E aí, como Deus está fazendo agora? Deus está nos consolando. E como Deus nos consola? Deus nos consola com o trabalho da ciência. Deus nos consola com o trabalho da medicina. Deus nos consola com o trabalho dos cientistas, tentando descobrir uma vacina. Deus nos consola com a capacidade da ciência nos dar orientações precisas sobre como devemos nos comportar para evitar o contágio. Deus está sempre nos consolando. Ele nos consola da existência, que é difícil, que é tribulosa. Ele nos consola da injustiça e ele nos consola da morte, sempre nos apresentando a sua redenção, nos apresentando o seu projeto de justiça para um universo novo e sempre nos apresentando a possibilidade da ressurreição. E isso tudo nos movimenta na história contra a maldade, lutando sempre pela vida.
Então, agora, nosso grande desafio, nosso grande chamado é sermos cooperadores de todos aqueles que estão lutando pela vida e sermos solidários com todos aqueles que precisam de ajuda para lutar pela vida, seja distribuindo alimentos aos que têm fome, kits de higienização para os que precisam, seja cooperando com as organizações não governamentais sérias que estão fazendo essa distribuição séria de víveres, de cestas básicas, ou seja, cooperando com quem seriamente está lutando pela vida e cuidando da gente. E não se esquecendo de estar com as pessoas que estão em quarentena, porque isolamento não precisa ser solidão. Agora é a hora de ligar para todo mundo, de levar uma palavra de consolo, uma palavra de paz, de orarmos uns pelos outros e de cooperarmos com toda a humanidade no combate ao vírus, obedecendo as regras, os pedidos, as orientações das autoridades sanitárias e fazendo o possível para ajudar todos e todas que precisam de socorro. Por isso, é muito estranho quando a gente ouve, por exemplo, falar de pastores que fizeram manifesto contra a ciência, ou de pastores que estão pedindo que sejam reabertas seus locais de reunião para fazer reuniões presenciais. É muito estranho ouvir isso, porque isso não colabora com a vida. Isso não é lutar pela vida, pelo contrário, isso colabora com a morte. E atacar a ciência é assustador. Não é hora de fazer isso. Pelo contrário, é hora de apoiarmos aqueles que nos ajudam, de sermos gratos aos médicos, às enfermeiras, aos cientistas, a todos os profissionais de saúde que estão nos ajudando a combater o coronavírus. E eu gostaria de ler para você um texto que nós escrevemos de gratidão aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, enfim, as pessoas que nós, de fato, agora devemos minimamente gratidão. Minimamente gratidão nós devemos a essas pessoas nesse momento. Então, eu quero ler para você, para compartilhar com você esse momento de gratidão a essa gente que está nos socorrendo, que está nos ajudando. E diz assim: você de branco com o estetoscópio, você de branco com medicamento, você no meio de tanto lamento, você que no meio de tanto lamento luta contra monstro no microscópio. Você perdeu colegas de caminho e já não tem os leitos que queria, nem o respirador que chegaria, e sem tempo para ter um carinho, tendo de decidir a quem acolhe, contendo lágrimas a cada morte e grato por cada recuperado. Não sabemos se Deus é quem escolhe, mas que nós temos a você, por sorte, a você, nosso super obrigado. Agora é hora de gratidão. Agora é hora de agradecer a Deus por esses homens e mulheres que estão dando a sua vida, e estão dando mesmo, porque o Brasil tem o maior número de mortes, de profissionais da saúde. Nós temos mais mortes de profissionais de saúde lutando contra o Covid-19 do que a Itália e a Espanha juntas. Então, nós não podemos, sob hipótese alguma, nos esquecer que agora é momento de gratidão e, por isso, momento de cooperação, momento de intercessão, porque é assim que Deus está nos consolando.
e estimulando-nos a buscarmos o bem uns dos outros, estimulando-nos a ajudar os que estão famintos, aos que estão carentes e aos que estão isolados, correndo o risco de que o isolamento vire solidão. E a solidão é um péssimo companheiro, uma péssima companheira, porque a solidão pode levar à angústia, à depressão e ao desespero. Então, agora é hora de sermos companheiros de Deus na consolação com a qual Ele nos consola. Então, temos aqui o William e o Davi, eu queria ouvir a visão deles sobre isso. Boa tarde a todos, a todas. Quer falar primeiro, William? Fica à vontade, Davi. Já começou? Quanto tempo? Prazer em tê-lo de volta. Prazer é meu. Pegando a sua palavra inicial, Ari, eu lembro de Romanos 8, que fala que a natureza geme, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela sofre com a nossa sofrência também. Ela também tem esperança de que as coisas mudem a partir da manifestação dos filhos de Deus. E nós sabemos que essa manifestação vai acontecer em termos finais, na consumação dos tempos. Mas como é que ela acontece durante a história? Eu creio que ela acontece na graça comum, na graça que nos dá inteligência e recursos para aprender e para criar soluções. E isso a ciência tem nos dado. Nós temos que orar nessa pandemia para que Deus nos console e nos livre. Mas a nossa oração também muda ao longo dos anos com a ciência. Há anos atrás, orávamos pela gripe, contra a gripe. Hoje não oramos mais, porque a ciência nos deu vacina. E hoje, a nossa esperança e o nosso desejo é orar, que Deus tenha misericórdia de nós e de tantos que estão sofrendo, mas que Deus também dê muita inteligência a todos que estão pesquisando e trabalhando para nos trazer um remédio e uma vacina. Graças a Deus, graças a Deus. Nós vivemos momentos difíceis, nunca antes nossa geração passou por coisas semelhantes, porém, nós temos a ciência como aliada. Não, de maneira nenhuma, a ciência se comporta como oposição à fé cristã. A teologia mostra para a gente que em Cristo nós vemos Deus como é e o ser humano como ele deve ser. Se de alguma forma nós queremos entender como Deus lida com esse sofrimento, onde é que Deus está, é simplesmente olharmos as Escrituras e vermos Jesus. De que maneira Jesus reage ante ao sofrimento humano? De que maneira Jesus se vê, ou de que maneira ele reage realmente ante ao sofrimento humano, ante ao desastre? Quando Jesus encontra uma mãe chorando devido ao seu filho que acabara de morrer, de que maneira ele reage? A Bíblia diz que ele teve íntima compaixão. Quando seu amigo Lázaro ele recebe a notícia que ele está morto, Jesus faz diferente do executivo da nação. Ele chora. Então, se formos observar de que maneira, onde é que Deus está em Cristo. E quando olhamos as Escrituras Sagradas, mais adiante, na palavra de João, ele diz que a Trindade, o Deus Santo, é amor. Então, se queremos verdadeiramente tentar encontrar Deus nesses dias, onde é que Ele está, é simplesmente ver onde há o amor. Deus está aí, amando. Deus está consolando. Como o Ari trouxe no início, Ele é o Deus de todas as consolações. O Espírito de Deus está atuando em várias pessoas, trazendo a consolação necessária. Então, onde é que podemos ver Deus? Deus está aí,
não naquele que nega a pandemia, não naquele que nega a peste, mas Deus está aí, naquelas pessoas que está alertando, que está consolando, que está contribuindo para que essa pandemia venha se acabar ou até mesmo venha diminuir os resultados, infelizmente tristes, dessa pandemia que vivemos nos dias de hoje. Muito bem. Vamos continuar a conversa daqui para frente, depois do intervalo. Muito bem, voltamos para conversar sobre a presença de Deus entre nós no meio dessa angústia. Já vimos essa abordagem de que Deus está em Cristo, também é de que a própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus e que a consolação está presente no coração de todo aquele que está sofrendo, porque Deus está em Cristo e Cristo é absolutamente solidário com o sofrimento e vem ao encontro do sofredor. E a grande pergunta, então, é por que há pastores que se insurgiram contra a ciência ou insistem em reunir o povo presencialmente na sua igreja? Por acaso esses pastores não sabem que a vida é mais importante do que quaisquer outras necessidades e que agora é hora de consolar o povo e não a hora de colocar o povo em estado de risco? Eu queria ouvir mais ainda, tanto o William quanto o Davi, sobre isso. O que está acontecendo? Como é que a gente explica isso? Como a gente explica pastores fazendo manifestos contra a ciência ou provocando situação de risco para o povo ao convocá-lo para reuniões presenciais? Como é que vocês veem isso? Por favor, Começo eu? É muito triste e complicado isso. Eu acredito que há uma parcela de líderes cristãos que realmente não tem conhecimento. Eles precisavam ler, estudar a própria palavra, mas também eu tinha um professor no seminário que dizia que a gente precisa tomar cuidado com o homem de um livro só. E alguns pastores se jactam de serem os homens só da Bíblia. Só que a Bíblia é um livro que nos remete a todo o conhecimento e a toda a verdade. A tudo que no mundo está resumido na sabedoria de Deus em Cristo Jesus, e a Bíblia nos joga para dentro desse mundo do conhecimento. Então, ser pessoas de um livro só não significa ser anti-ciência. Pelo contrário, é a fé cristã, a fé genuína em Jesus Cristo que fez a ciência florescer aos níveis que nós temos hoje. Então, um pouco é ignorância. O outro pouco é mau caráter mesmo. Há pastores que são pastores de si mesmos, e não pastores das ovelhas. Querem a lã, a carne e a gordura das ovelhas, como diz Ezequiel, mas não querem servi-las e protegê-las do lobo e do devorador e da erva daninha e do mosquito que traz praga sobre elas. Então, há maus pastores e há falsos pastores. Por isso, o povo de Deus hoje precisa de muito discernimento, precisa de voltar à palavra, voltar a ouvir aqueles que mostram Jesus. E onde está Jesus hoje? Jesus está, como em Mateus 25, naquele que vai visitar o encarcerado, naquele que vai servir o doente. E nesses dias de pandemia, não são só os médicos e enfermeiros. Nós temos que lembrar dos agentes funerários,
Homens que estão todo dia lidando com a morte e com muito respeito. Temos um presidente que disse que não é coveiro. E ele não é, porque ele não merece ser coveiro. Coveiro é um homem digno, que lida com o sofrimento de todo mundo todo dia. As pessoas que trabalham nas ambulâncias, os agentes de limpeza dos hospitais. Olhemos para essas pessoas e vejamos nelas Jesus Cristo. E aí nós não vamos nos enganar com esses falsos pastores. Verdade. Voltando a essa ideia da ciência, o próprio Agostinho entendia a ciência como um ato, né, basicamente de iluminação divina. Ele tinha essa compreensão. Infelizmente, hoje, aqueles que se dizem representantes de Deus, representante do Supremo Pastor, infelizmente, esses pastores estão, na realidade, sendo representantes do lobo. Eles, de maneira nenhuma, têm a sua compreensão nivelada àquilo que vemos no Supremo Pastor, no bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. De maneira nenhuma nós vemos esses pastores se colocando à disposição de suas ovelhas como aqueles que verdadeiramente guiarão a águas tranquilas, que levarão verdadeiramente a apacentá-los a pastos verdejantes, de maneira nenhuma. Mas como bem disse Davi, estão preocupados consigo próprio, querendo a lã, querendo verdadeiramente, na boa linguagem, no bom carioquês aqui, eles querem o dinheiro das suas ovelhas. Estão preocupados com o seu império, com aquilo que eles construíram, retirando das suas ovelhas. Infelizmente, muitos dos nossos pastores, que deveriam ser representantes do Cristo, hoje são representantes do lobo, são agentes do inimigo de nossas almas. Pois você, meu irmão, minha irmã, que tem sofrido perdas, essas perdas são irrecuperáveis. É verdade que a ressurreição vem aqui e nós vamos encontrar os nossos entes queridos no dia da glória, no dia em que nos apresentarmos ao Supremo Pastor, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós queremos dizer a você para se deixar cuidar, se deixe cuidar pelos médicos, se deixe cuidar pela ciência, se deixe cuidar por aqueles que sabem o que fazer diante da pandemia. A outra coisa que nós queremos dizer para você é chore, chore, chore. É uma perda, é uma angústia. Não tente ser mais forte do que a dor que você está sentindo. Não tente fazer de conta que não aconteceu nada. Chore. Outra coisa, não fica pensando que é um juízo de Deus. Não é juízo de Deus. É o resultado de um equívoco nosso, humano, na história, na economia, na forma como nós tratamos a criação, na forma como nós tratamos o meio ambiente. Não é um juízo de Deus. E Deus está do nosso lado para nos livrar daquilo que nós mesmos produzimos. Então, chora, pode sentir toda a dor, entregue essa dor nas mãos de Jesus, ele vai estar ao seu lado. O William citou Jesus chegando onde estava a família de Lázaro, e a primeira coisa que ele fez foi chorar. Inclusive, o versículo mais curto da Bíblia, dizem todos, né? Jesus chorou. Ele foi e chorou. Ele sentiu toda a dor do ambiente, a angústia da morte, a angústia da perda, e chorou. Também, no caso do filho daquela senhora viúva da aldeia de Naim, as Escrituras, como o William já chamou-nos a atenção, fala da compaixão de Jesus. E ele chegou lá e se compadeceu.
Então, ele também está se compadecendo de nós. Agora, nós somos responsáveis pelo que nós fizemos. O Senhor Jesus nos ajuda a assumir também essa responsabilidade. O Senhor disse a Noé que iria manter a causalidade na terra, que haveria chuva, que haveria sol, que haveria inverno, que haveria verão, que haveria dia, que haveria noite, e que haveria sementeira e colheita, de modo que nós vamos colher o que nós semeamos. O profeta disse: vocês semeiam ventos e vocês vão colher tempestades. Então, hoje estamos colhendo tempestade, mas o amor de Deus está conosco e estará sempre. E aí a oração, como o Davi falou, nossa oração é pedindo que o Senhor console os enlutados. Obviamente, pedimos que o Senhor cure os que ainda estão enfermos, que Ele os socorra, mas nós pedimos veementemente ao Senhor que ilumine a ciência, que ilumine os cientistas, os médicos, os enfermeiros, e que sustente todos aqueles que estão sendo convocados para esse momento, como os coveiros que o Davi citou, que estão sendo demandados de forma intensa, lamentavelmente, e tantos outros, os garis que estão tendo de recolher os dejetos, os detritos, inclusive dos hospitais. A quarentena produz muito mais lixo. Ou seja, um sem número de pessoas está sendo convocada para que a gente ataque esse vírus. E eu queria que você guardasse no coração as palavras dos nossos irmãos, tanto do Davi quanto do William, de que nós precisamos agora olhar a ciência, olhar todo o trabalho envidado como consolação de Deus também, como Deus estando ao nosso lado, lutando pela nossa vida, vida nossa que nós nem sempre tratamos com o carinho devido, haja vista a forma como nós tratamos o planeta. E também, irmão, agora é hora de fazer uma oração de arrependimento, de pedir a Deus que nos perdoe pelo que nós fizemos no planeta e de clamar a Deus que, se sairmos, e vamos sair em nome de Jesus, dessa pandemia, a gente mude a nossa economia, a gente mude a nossa relação com o meio ambiente, a gente mude a nossa relação com as pessoas, a gente mude a nossa relação com o consumo, que a gente construa uma sociedade mais solidária, que a gente realmente se importe em ter um sistema de saúde capaz de responder à necessidade humana a tempo e a hora. Então, é momento de arrependimento, é momento de mudar os paradigmas e repensar tudo o que somos e tudo o que fazemos. E quem sabe, irmão, seja agora a grande hora de nos arrependermos do estado político em que o Brasil está e começarmos a pedir a Deus uma nova chance na área política. Por isso, nós queremos deixar essa palavra para você e rogar ao Deus triuno que alcance agora os corações enlutados, que alcance agora os que estão clamando por misericórdia, clamando por cura, clamando por ajuda, que alcance agora os que estão necessitados de alimento, de EPIs, equipamentos de proteção individual, que o Senhor os alcance através da solidariedade. E rogar que todos os que podem ser solidários sejam, todos os que podem colaborar, colaborem, todos os que podem abençoar, abençoem. Então,
Vamos ser instrumentos de bondade e misericórdia e vamos fazer a nossa parte. Amém? É conosco, é comigo, é com você, daqui para frente.